Olá, boa noite. Bem-vindos. O país registrou poucas mortes por malária nos primeiros 6 meses do ano em relação ao igual período anterior. Dados oficiais indicam que morreram mais pessoas por acidentes de aviação. Com a chuva que se avizinha, aumenta a exigência no que diz respeito à prevenção contra a doença. O Girassol Jornal voltou a passar hoje por zonas que carecem de atenção, em termos de melhoria do saneamento básico. Os casos de malária que chegam diariamente às unidades hospitalares continuam a ser motivo de preocupação. Só no primeiro semestre deste ano, o Centro Primário de Referência do Bairro Operário registrou mais de 9.000 casos, com o maior número em crianças. De janeiro a junho, tivemos um total de 9.131 casos de malária. Tivemos 5.434 adultos e 3.697 crianças. Tivemos várias transferências, muitas delas têm sido mesmo por causa da baixa hemoglobina. No Hospital Josina Machel, os números também subiram, com uma diferença de 217 casos comparados ao mesmo período de 2022, entretanto, com menos registro de mortes. Nesse primeiro semestre recebemos 2.931 casos de malária e tivemos 62 mortes. Concerne o ano passado, não é? Tivemos mais mortes, tivemos 2.714 casos e tivemos 69 mortes. Muitos pacientes chegam às unidades hospitalares já em estado grave da doença, em consequência também da automedicação. Tem aqueles pacientes que logo sentem os sintomas, correm para a unidade, mas tem aqueles pacientes que chegam aqui tardiamente. Temos sempre que transferir porque nós não temos capacidade para transfundir o paciente. Eles ficam a tomar o Socomol, o paracetamol. Quando vem um quadro a piorar é que ocorrem as nossas unidades para aí são diagnosticados malária num estadio já muito avançado. E com a chegada da época chuvosa, os casos da doença tendem a aumentar. A falta de saneamento básico é apontada como vetor da proliferação do mosquito, causador da malária. Ao entardecer e durante o período da noite, as pessoas devem optar por usar roupas bastante compridas que cobram uma boa parte do corpo para impedirem de serem picadas. O lixo deve ser devidamente acondicionado no interior das casas e só levado para o exterior no momento em que as empresas fazem a recolha do lixo. Não optar pela automedicação ou tratamento em outros locais que não sejam as unidades de saúde. E o Estado aqui tem a responsabilidade nesse período de garantir o pleno funcionamento do sistema de macrodrenagem. Também devem garantir, a nível das unidades de saúde, pessoal médico, pessoal paramédico, pessoal administrativo, medicamentos e reagentes para todos aqueles cidadãos que acorrerem a essas unidades. Causada pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, a pessoa com malária tem calafrios, febre alta, dores de cabeça e musculares, aumento dos batimentos cardíacos e, em alguns casos, delírios. Na comuna do Calumbo, município de Viana, a população foi hoje ouvida sobre as principais dificuldades que a zona enfrenta, em ato encabeçado pela administração municipal. E que teve como objetivo identificar os casos que carecem de intervenção urgente na zona, que é uma das que menos serviços sociais dispõe a nível de Viana. O apoio à agricultura, o estado atual da distribuição de água potável, energia elétrica, o acesso à educação e à saúde e a degradação das vias de acesso são as principais preocupações dos cerca de 68 mil habitantes da comuna de Calumbo. Em primeiro temos a via de acesso mesmo. Para escoar o produto, às vezes aqui é muito difícil. Precisamos também de bancos, cá não temos. A água também lá não tem, só aqui em frente do que da rua principal, esse bairro do Botelho, tem energia, mas naquele bairro lá mais em cima não tem água nem energia. O emprego aqui também está escasso mesmo. Nós aqui, primeira coisa,
é a marca do Resisto. O Resisto aqui começou e parou. E não sabemos se parou por quê. A educação aqui está muito difícil. Tem muitas crianças que não estão a estudar por causa da escola, por causa de falta de Resisto, outros não estão a estudar. E outra preocupação é de nós, dos camponeses. Porque os camponeses aqui em Calumbo trabalham a conta própria. Está a faltar aqui muita coisa, não temos enxada, não temos katana. E nesta quarta-feira, a Administração Municipal de Viana realizou uma auscultação aqui na sede da comuna do Calumbo, na qual procurou ouvir as principais preocupações por parte dos moradores, com destaque aos coordenadores das comissões e conselho de moradores de todos os bairros que fazem parte desta comuna. Também, neste evento, a administração procurou trazer aqui vários serviços ligados à saúde. Primeiramente, a via de acesso. Nós ainda não temos nenhuma estrutura do Estado que tange a escola, posto de saúde e água. Nós estamos a beber água do canal, que é uma água bruta. Principalmente a escola, temos mais de 400 crianças fora do ensino. Temos aí numa árvore, onde pegamos umas senhoras que estão a dar a aula debaixo da árvore. Isso é preocupante no nosso país. Tem vezes vamos no hospital, atendem mesmo muito bem, mas às vezes não tem medicamento. Gostei da feira de saúde, veio para ajudar o povo de Calumbo. É muito bom, fazem isso mais vezes. O senhor administrador apresentou, junto do GEP, um projeto para Calumbo. Mas para nós não nos convence ainda, porque muitos projetos que já vieram para Calumbo que não tiveram perna para andar. E eu saúdo essa iniciativa do senhor administrador municipal em ter ouvido os coordenadores do Calumbo. Esperamos que projetos sejam feitos, porque os serviços que estão no município não podem ser feitos aqui. Então isso também não me deixou muito convencido. Segundo a Administração Municipal de Viana, vão ser criadas novas estratégias para a resolução de várias preocupações apresentadas. Hoje foi a vez de auscultarmos a Comuna Agrícola e Pescatória de Calumbo, questões voltadas aos acessos, à energia elétrica, à água potável, à necessidade de escolas e também de centros de saúde foram aqui levantadas. Algumas delas foram aqui encontradas soluções pontuais. Outras questões foram anotadas por Sua Excelência, Sr. Administrador Municipal de Viana, que vai levar à consideração do Governo Provincial para encontrar soluções macros. Localizada no município de Viana, a comuna de Calumbo tem 15 bairros. O Governo Provincial de Luanda promete redobrar a sua intervenção social nas comunidades. O que se pretende é alcançar melhores resultados no domínio da melhoria da qualidade de vida das famílias. A situação de vulnerabilidade em Angola continua a ser uma das preocupações das autoridades. Em Luanda, por exemplo, os indicadores mostram que muito ainda há por se fazer. O assunto juntou hoje diferentes atores sociais para a reflexão do quadro e a criação de políticas que visam inverter o problema. O balanço que nós temos depois da implementação da Política Nacional de Ação Social e a municipalização da ação social é positivo, porque as famílias agora estão mais informadas de onde podem dirigir-se para expor aquilo que são as suas necessidades e a temática municipalização vem responder àquilo que são as necessidades dos munícipes. Quer dizer, o apoio já não é dado conforme a disponibilidade do Estado, mas sim consoante a necessidade do utente ou do cidadão. Com uma taxa de pobreza ainda elevada, está igualmente a alta taxa de natalidade que se registram nos hospitais, fator que constitui um dos principais desafios. Na capital do país, esta realidade é ainda mais expressiva. Se formos a olhar para a taxa de natalidade do Hospital Augusto Gangola, do Hospital Materno-Infantil, por exemplo, no Quilamba Quiache, e olharmos para o município de Viana, só falando nestes, somos capazes de ultrapassar por ano mais de 1 milhão de crianças. Se nós não olharmos para esse elemento de taxa de natalidade e a taxa de fecundidade,
a nossa questão da planificação deve fundamentalmente incidir-se aí. Um trabalho muito mais cerrado, aquilo que são as questões do planeamento familiar. O problema que muitas vezes resultam no abandono familiar tem aumentado o índice de vulnerabilidade. O governador da província de Luanda, Manuel Lomé, apelou aos órgãos sociais para uma maior participação. É nossa convicção de que, se nos mobilizarmos todos nos aspectos que engajam a melhoria da proteção social, saindo da condição meramente assistencialista e promovendo o empoderamento sustentável, teremos um futuro risonho para as nossas famílias, para as atuais e vindouras gerações do nosso país. Apesar de prestação de apoio a mais de 200 famílias carenciadas, o panorama das famílias necessitadas ainda é gritante. Luanda, segundo os dados do MASFAMO, o município de Viana é o mais afetado. Para o novo ciclo de trabalho, as atenções estão voltadas ao reforço na intervenção e integração da ação social visando a melhoria da qualidade de vida dos angolanos. Redução do imposto sobre o valor acrescentado. Os debates na Assembleia Nacional em fórum de especialidade foram suspensos até um novo pronunciamento do Executivo. A proposta do Executivo é que o imposto seja reduzido para 7% em bens alimentares, mas os deputados defendem que se reduza ainda mais ou que seja isenta a taxa. Está suspensa a discussão na especialidade da proposta de lei que altera o Código do IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado. O diploma estava a ser discutido desde terça-feira na Assembleia Nacional. A presidente da 5ª Comissão de Economia e Finanças explicou que a suspensão da sessão desta quarta-feira está relacionada ao facto de o Executivo estar ainda a analisar a proposta da Assembleia Nacional em reduzir o IVA em até 3%. Então estivemos a debater até agora qual seria a motivação ou quais seriam os prós e os contras que teríamos em prosseguir com o restante da lei, mas deixando este artigo para trás, e concluímos que provavelmente não cairia muito bem aos deputados assim proceder. Então, decidimos que suspenderíamos esta sessão e tão logo tivéssemos o feedback que esperamos, remarcaríamos os trabalhos para a continuação dessa discussão. Então, senhores deputados, comunicamos que neste momento está suspensa esta sessão. Nesta terça-feira, os parlamentares haviam dado início à discussão e votação deste diploma de iniciativa do Executivo, que tem como pano de fundo reduzir o custo de vida dos angolanos. A discussão será retomada a qualquer momento. Os deputados propõem redução do IVA em até 3% ou até mesmo isenção total dos principais produtos da cesta básica. O Executivo propõe 7% dos bens essenciais. Em Cabinda, o IVA é tributado em 1%, tendo em conta o regime especial tributário criado pelo Decreto Legislativo Presidencial número 4/22, de 23 de julho. 14% é a taxa aplicada no resto do país, mas que poderá baixar nos próximos meses. Só se fala da província do Cabinda, mas eu não é só Cabinda. O leste do país, a Lunda Norte, a Lunda Sul, com exceção do Mochico, que tem a linha férrea que vai até o Mochico também deve ser contemplado também, porque é a única estrada que chega a essas duas províncias, Lunda Norte e Lunda Sul. Os preços dos bilhetes de avião são caríssimos. 93 mil kwanzas para um passageiro. Quem quer vir aqui a Luanda com a sua mulher e os filhos, não tem hipótese. Independentemente da visão que nós temos, é natural a propensão de arrecadar receitas
para o Executivo. É missão por causa das suas funções. Mas também o Executivo deve olhar para o efeito, o impacto da tributação sobre o rendimento das famílias, sobre a sua vida no geral. Então, era só para encontrarmos um meio termo. Isto negocia-se, exatamente. Negocia-se. Não é algo que deve ser imposto, mas é preciso olhar com olhos de ver e para a realidade do dia a dia. Outros ajustes feitos ao Código do IVA visam conferir maior flexibilidade, eficiência e justiça a este imposto. E celebra-se hoje o Dia da Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos, para a sua abolição. Em Luanda, esta celebração não passa despercebida e é marcada por homenagens e atos de reconhecimento às figuras que deram melhor de si para a abolição do tráfico de escravos. A 23 de agosto de cada ano, o mundo une-se para celebrar o Dia Internacional da Lembrança do Comércio de Escravos e sua abolição. Sendo um marco importante para a consciencialização global sobre a história e consequências do comércio de escravos, o Secretariado Permanente da Unesco em Angola defende que os africanos deviam olhar para o passado sombrio como um incentivo para a evolução dos povos. Queremos que este espírito negativo que ontem foi imbuído no espírito dos homens que praticaram estas ações, seja hoje revivido como um ato negativo para que este ato não se repita daqui para o futuro. Para o agente da Unesco em Angola, em termos de preservação cultural, a África deve esquecer o mal do passado e focar-se no desenvolvimento social das suas populações. Temos vários estudos que nos fazem dizer que o tráfico negreiro na altura trouxe-nos dificuldades de crescimento e desenvolvimento social. Nós não queremos fazer nada para recuperar o que perdemos. Nós podemos, primeiro, eliminar o espírito maligno que tivemos na altura, não é? E primar para um desenvolvimento social entre os povos. Quero dizer com isto que o que nós aqui ambicionamos é trazer para nós aquilo que é benévolo para todos e extirpar de nossa consciência aquilo que é negativo para os povos. O que nós queremos fazer aqui é que nós olhemos para um passado negativo que não deve ser reconstruído, mas que deve ser coartado para que amanhã pensemos num alvorecer melhor. Para este investigador histórico e cultural, o tráfico de escravos foi o pior crime cometido na história da humanidade e jamais deve ser repetido. Como africanos, devemos olhar para essa história como algo que marcou o nosso continente e como algo que devemos evitar o máximo possível, sobretudo ensinar as novas gerações a conhecerem essa história e criar mecanismos de evitar que isso se volte a repetir, como já disse. Importa referir que nós em Angola temos vestígios que simbolizam esta história. Falamos do Massangano, aqui mesmo em Luanda temos o Museu da Escravatura, temos o Porto de Mpinda no Soio, temos a Casa de Escravos em Ambris e temos também Armazém de Escravos em Benguela. E quase em todo o país temos um marco que simboliza essa história. Portanto, o importante agora é transformarmos essa história em algo que possa trazer uma mais-valia para o país, tal como está a acontecer em outros países como o Senegal, como o Mali, o Ghana, que em termos de turismo de memória evoluíram muito. A data foi oficialmente estabelecida pela Resolução 29C/40 da Unesco, adotada em 17 de novembro de 1994. Caminham para a fase final os preparativos da edição 2023 da peregrinação a Nossa Senhora da Mochima. O tradicional evento espera concentrar milhares de fiéis católicos de várias dioceses. Quanto ao aparato de saúde, a organização confirma a presença de cerca de 300 técnicos para atender a eventuais casos de emergência. Depois de 2 anos de limitações ao Santuário da Mamã Mochima, os preparativos para esta romaria, que alberga milhares de peregrinos, estão acautelados.
O porta-voz da Diocese de Viana disse que as medidas de segurança para a chegada da imagem da Santa, que percorre nas dioceses de Cachito, Viana e Arquidiocese de Luanda, já estão criadas. Essa imagem, no dia 2, que sai da Cabala, ela vem pelo barco, com apoio certamente da Polícia Nacional, que vão carregar a imagem com os barcos que têm à disposição até aqui ao lugar das celebrações. É novidade porque o bispo da Diocese quer cultivar nos cidadãos angolanos e não só aquilo que é o turismo religioso. Para o atendimento médico aos peregrinos, os profissionais da saúde estão preparados. 250 300 elementos da saúde estarão aqui com as diversas especialidades, incluindo o INEMA. Este ano terá maior fluxo de pessoas porque o ano passado ainda os elementos e as condições eram restritas por causa do Covid. Esse ano as portas estarão abertas, então teremos ainda mais molduras e mais peregrinos a esta atividade. Para o sacerdote do clero diocesano de Viana, o espírito de oração deve estar no centro das intenções dos peregrinos. Que queremos que as pessoas se identifiquem com a Mushima, porque, é claro, está no coração de Angola e o povo de Angola é um povo mariano e é um povo cristão. Já chegamos um tempo a ter 2 milhões de peregrinos. O importante para nós é que tenham peregrinos, que ocorram o Santuário da Mamã Mushima para esta grande festa. Desde que vivam isto com fé, com um coração preparado para a penitência, para a caridade, para participar nos atos litúrgicos, isso a nós já interessa. O evento, que decorre entre os dias 1, 2 e 3 de setembro, já conta com 26 feirantes inscritos para a comercialização de vários produtos. Quando não há atividade das igrejas, nossas vendas, vai que não vai. Vendemos pouco, mas quando tem atividade da igreja, vendemos. Num dia podemos vender 50, 60 mil, 70, num dia. De sábado até domingo, até a atividade acabar, podemos bater uns 200 e tal, 300 e tal mil. Até o momento temos o pessoal da Aksama com maior relevância no número de pessoas já inscritas. Esperamos que apareçam mais pessoas, porque a peregrinação alberga aqui muita gente. E é necessário termos as atividades econômicas aqui também num número considerável para responder à demanda dos serviços. Os serviços de restauração, para quem traga uma caravana, são 15 mil por 3 dias. Há os serviços também que estão mais com barracas, as estruturas de barracas são 5 mil. Tem também as tendas, que está 4 mil kwanzas, e as bancadas 2 mil. O Santuário da Mamã Mushima, localizado no município de Aksama, é o maior espaço de devoção mariana a nível da África subsaariana. O local recebe milhares de peregrinos provenientes de vários pontos de Angola e do mundo, que manifestam as suas preocupações e agradecimento diante do altar do Senhor pelas graças alcançadas. Regresso das notícias no Girassol Jornal e com atualidade internacional em destaque a notícia da queda de um avião na Rússia e a notícia ainda não confirmada do líder do Grupo Wagner. É um assunto em destaque na página internacional e já cá está a Edna Firmino, que traz toda a atualidade. Boa noite, Edna. Boa noite, Manuela. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, poderá estar entre as vítimas mortais na sequência da queda de um jato privado que aconteceu na região de Tver. Segundo informações preliminares das autoridades russas, no jato haviam 10 pessoas a bordo e 8 morreram. Acompanhe agora outras notas internacionais. A população do Zimbábue foi às urnas para as eleições gerais esta quarta-feira para eleger o presidente e os deputados de ambas as casas do parlamento, com uma possível segunda volta marcada para 2 de outubro se nenhum candidato presidencial atingir os 50% nesta primeira votação. Mais de 6,6 milhões de cidadãos foram registrados no Zimbábue para a votação. 11 candidatos disputam a presidência. Emmerson Mnangagwa, de 80 anos, na liderança do Zimbábue, procura um segundo mandato.
O adversário de Mnangagwa, tal como nas eleições de 2018, é o advogado e pastor Nelson Chamisa, de 45 anos, que opera sob a bandeira da Coligação de Cidadãos para a Mudança desde janeiro de 2022. A Comissão Eleitoral do Zimbábue reconheceu a distribuição tardia dos boletins de voto em algumas assembleias de voto e culpou os atrasos na sua impressão decorrentes de numerosos desafios judiciais. Os ativistas do partido do governo e oposição trouxeram uma série de casos sobre quem poderia concorrer às eleições presidenciais e parlamentares. 26 trabalhadores morreram e outros 2 ficaram feridos esta quarta-feira na sequência do desabamento de uma ponte ferroviária que estava em construção no nordeste da Índia. A polícia referiu que pelo menos 40 trabalhadores estavam no local quando o acidente aconteceu e disse ainda que alguns moradores conseguiram resgatar alguns trabalhadores feridos e transportá-los para o hospital. A ponte ferroviária estava em construção sobre uma ravina há quase 2 anos. As equipas de resgate da Força Nacional de Resposta e Desastres, administrada pelo governo, também se deslocaram para o local para localizar sobreviventes. As autoridades ferroviárias indianas abriram, entretanto, um inquérito para tentar apurar as causas do desabamento. Cerca de 100 mil pessoas foram retiradas de aldeias inundadas na província de Punjab, no leste do Paquistão, informou o porta-voz dos serviços de emergências do Punjab, Farooq Hamad. Várias centenas de aldeias no centro-leste do país ficaram submersas pelas inundações do rio Sutlej e milhares de hectares de terras agrícolas foram destruídas. As operações de socorro continuam. As autoridades têm de utilizar barcos para abrigar homens, mulheres, crianças e gado. A Autoridade Provincial de Gestão de Calamidades alertou que as inundações podem piorar ainda mais nos próximos dias, uma vez que são esperadas mais chuvas das monções nesta região. Da atualidade internacional é tudo. Nosso encontro está marcado amanhã para mais informações da página internacional. Manuela e Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna. Obrigada. Muito bem, Edna, estamos juntos. Boa noite. Olhos agora sobre o que marcou o dia no Palácio da Cidade Alta. O Presidente da República recebeu hoje o conselheiro do Tribunal Real da Arábia Saudita, que anunciou a aprovação de um empréstimo avaliado em 110 milhões de dólares para um projeto industrial em Benguela. O chefe de Estado foi, na ocasião, igualmente informado sobre 2 importantes atividades previstas para o mês de novembro no quadro da relação Arábia Saudita-África. A cooperação entre Angola e a Arábia Saudita foi analisada hoje aqui em Luanda. Tudo aconteceu durante a audiência concedida pelo Presidente da República ao conselheiro do Tribunal Real daquele país do Médio Oriente, Hamed Abdulaziz Katan, disse que trouxe uma mensagem do rei da Arábia Saudita sobre a realização de 2 eventos em novembro deste ano. Por outro lado, o enviado especial do rei da Arábia Saudita agradeceu ao presidente angolano pelo apoio dado por Angola ao seu país na candidatura para a realização da Expo 2030. Este encontro esta manhã com Sua Excelência o Presidente da República de Angola, no sentido de transmitir as saudações mais cordiais e fraternais do guardião dos lugares sagrados, que é o rei da Arábia Saudita, e do príncipe herdeiro. Discutimos questões muito importantes que têm a ver com o reforço da nossa cooperação nos mais variados domínios. Também tive a ocasião de informar o Sr. Presidente sobre o facto de que a Arábia Saudita vai acolher em novembro deste ano 2 cimeiras africanas importantes. A primeira é a Cimeira Arábia Saudita-África e a segunda é a Cimeira ao mundo árabe e África. Também tive a oportunidade de agradecer a Sua Excelência o Presidente da República e o governo angolano pelo apoio concedido à Arábia Saudita no sentido de acolher a Expo 2030 em Riad. A Arábia Saudita manifestou também a intenção de, nos próximos tempos, abrir a sua embaixada em Luanda. O responsável informou ainda que a Arábia Saudita vai financiar o projeto de construção da cidade industrial da Catumbela com mais de 100 milhões de dólares norte-americanos.
Também informei ao presidente que o guardião dos lugares sagrados, isto é, o rei da Arábia Saudita, orientou o Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele reino no sentido de abrir a sua embaixada na República de Angola o mais brevemente possível. Também tive a oportunidade de informar de que o governo da Arábia Saudita tomou a decisão de conceder um empréstimo de 110 milhões de dólares ao governo angolano no sentido da realização de um projeto numa das províncias deste país. Durante a audiência, o conselheiro do Tribunal Real da Arábia Saudita, Hamed bin Abdulaziz Katan, disse também que apresentou ao presidente João Lourenço cumprimentos do rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz. E o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva chega amanhã a Angola, acompanhado de uma delegação composta por mais de 150 empresários. Durante a visita de 2 dias do estadista brasileiro, o nosso país está prevista a assinatura de 11 acordos de cooperação em várias áreas. 11 acordos de cooperação bilateral em vários domínios serão assinados entre Angola e o Brasil durante a visita de Estado que o presidente canarinho vai efetuar ao nosso país. A garantia é do embaixador do Brasil em Angola. Foi recebido em audiência nesta quarta-feira pela presidente da Assembleia Nacional. Os acordos versam sobre agricultura. Na área de saúde serão firmados 2 acordos, um sobre tratamento de HIV, aliás, um acordo que havia sido sugerido pela primeira-dama de Angola no ano passado, um acordo sobre tratamento de hanseníase, também que ambos prevêem a transferência de políticas e a criação dos mecanismos e instâncias necessárias para a execução de políticas de combate ao HIV e à hanseníase. Serão firmados acordos na área também de educação, a terceira fase do projeto Escola para Todos, que é de educação inclusiva, acordos na área também de pequenas e médias empresas, entre o SEBRAE e o INAPEM de Angola, acordo na área de processamento de dados, transferência de tecnologia na área de processamento de dados da administração pública, com base na experiência do SERPRO. Está previsto também um acordo de autorização de trabalho para dependentes do serviço exterior de ambos os países. Isso é muito importante também e reflete a integração que existe no terreno diplomático entre os 2 países. O Brasil quer reforçar também as relações existentes a nível do setor da defesa e segurança. Nesta altura, alguns angolanos já estão a receber formação militar para juntarem-se às forças de deslocamento rápido das Nações Unidas. O Brasil está trabalhando numa cooperação que envolve treinamento de tropas angolanas no Centro Sérgio Vieira de Mello, no Brasil, para as primeiras forças de deslocamento rápidas de Angola a serviço das Nações Unidas. Seriam as primeiras forças de deslocamento rápidas de um país africano à disposição das Nações Unidas. Na bagagem, o presidente Lula da Silva traz consigo para Luanda cerca de 170 empresários para o Fórum Empresarial Angola-Brasil. O Programa de Desenvolvimento Regional do Vale do Cunene também estará em evidência durante a visita de Estado. Enfim, existem alguns eixos mais importantes na visita que serão tratados. Um deles é o Programa de Desenvolvimento do Vale do Cunene, um programa que está em execução e que terá o seu plano de ação lançado pelos presidentes da República no Fórum Econômico, que vai ser realizado paralelamente à visita do presidente. Haverá um Fórum Econômico que está estimado para 500 empresários, cerca de 170 empresários vêm do Brasil para este Fórum Econômico junto com o presidente Lula. De acordo com o chefe da diplomacia brasileira em Angola, aumentou o número de pedidos de vistos para o Brasil nos últimos anos, situação que faz com que a resposta aos pedidos de visto seja mais demorada. Para responder à demanda, o diplomata anunciou a criação do Consulado-Geral do Brasil em Angola. BRICS. Debates na 15ª Cimeira. Segundo dia. Em destaque.
Esteve hoje em análise o balanço sobre sinistralidade rodoviária referente ao primeiro semestre do ano, em reunião orientada pela Vice-Presidente da República. Trata-se da reunião ordinária do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, que concluiu que houve uma diminuição no número de mortes em relação ao mesmo período do ano anterior. O Executivo anunciou igualmente a implementação de exames multimídia a partir de novembro para avaliação dos condutores. Cidadãos entre 16 e 44 anos estão entre as principais vítimas dos acidentes rodoviários. Os dados foram hoje divulgados no final da segunda sessão ordinária do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito. Só para demonstrar que, relativamente aos atropelamentos, por exemplo, foram registrados 2.430 atropelamentos, tendo provocado a morte a 558 pessoas, infelizmente, e também o ferimento a 308 pessoas, por virtude de terem sido atropeladas. E também importa realçar aqui que, dentre os acidentes, dentre as vítimas de acidentes, as faixas etárias dos 16 aos 44 anos foram aquelas que foram mais visadas, portanto, infelizmente. Medidas específicas para a execução plena do Plano Nacional de Segurança Pública foram recomendadas durante a segunda sessão do CNVOT, orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Uma outra preocupação que também animou o Conselho tem a ver com a implementação do sistema de inspeção de veículos, através dos centros de inspeção de veículos. Como sabem, foram selecionadas várias empresas por esse efeito e muitas delas até agora não deram os passos que esperávamos fazer, pelo que persiste a preocupação para que essas empresas concluam esse trabalho e sem também deixar de dar ênfase a 3 empresas, a 3 centros que já estão muito avançados. A partir da primeira quinzena do mês de novembro, começa a ser implementado em todo o país os exames multimédia. A medida, de acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, visa, entre outros objetivos, reduzir o índice de acidentes rodoviários a nível das estradas. Queremos, e os estudos feitos, e olhando também de forma comparativa para outros países que adotaram o sistema de exames multimédia, que não permite a interferência de pessoas, os resultados têm sido muito excelentes. É por isso que nós, na primeira quinzena do mês de novembro, vamos implementar os exames multimédia. Ou seja, doravante, quem quiser, depois de entrar em vigor esse sistema de exame multimédia, quem quiser habilitar-se a conduzir uma viatura, terá que se submeter a esse sistema. Quer dizer, modificaremos todo o sistema de avaliação para habilitação de condução. Neste momento está em consulta pública o projeto de Código da Estrada, que em caso de aprovação poderá alterar a 12ª classe como um dos requisitos para a obtenção da carta de condução. Mas é claro que isso é uma questão discutível e é por isso mesmo que o Código foi posto à consulta. Portanto, as sugestões que forem apresentadas vão definir qual é o nível de habilitação que será exigível para o exercício da condução. Sendo certo que hoje conduzir também requer algum conhecimento, né? É necessário que a pessoa que se habilita a conduzir tenha destreza, saiba ler e possa interpretar o código de estrada, mas como isso foi submetido à consulta, aquilo que nos for recomendado pela consulta é que será remetido para a aprovação. O Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, órgão de consulta do titular do Poder Executivo, tem, entre outras atribuições, promover a segurança do trânsito rodoviário. Cimeira dos BRICS na África do Sul. O encontro registra hoje o segundo dia de debates focados em negócios. Para amanhã, o último dia da 15ª reunião da cúpula, entre outros momentos da agenda, está prevista a intervenção do ministro angolano de Estado para a Coordenação Económica, que representa o presidente da República. A expansão dos BRICS está no topo das preocupações da cúpula que acontece na África do Sul. Hoje, os líderes do grupo avaliaram, entre outras questões, as regras para a admissão de novos membros ao bloco durante o segundo dia de reunião que acontece em Joanesburgo. Na ocasião, o presidente chinês Xi Jinping pediu a aceleração do processo de inserção de novos membros, numa altura em que mais de 40 nações demonstraram interesse em aderir ao grupo,
composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O interesse na expansão do grupo mereceu também a aprovação do Brasil e da Índia, país que defende o estabelecimento de regras básicas para quem pode aderir e como deve fazer a adesão. Na cúpula, foi igualmente discutido o aumento do uso das moedas dos países membros nas transições comerciais e financeiras para diminuir a dependência do dólar americano. O anfitrião Cyril Ramaphosa disse que o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos e bancários, a segurança dos fluxos comerciais e o aumento do uso de moedas locais nesse comércio são necessários para uma recuperação econômica independente. Por sua vez, o presidente do Brasil, Lula da Silva, que deve chegar a Angola na sexta-feira, afirmou que a criação de uma moeda para transações comerciais e de investimento entre os membros dos BRICS aumenta as opções de pagamento e reduz as vulnerabilidades. Da Rússia ficou a garantia do fortalecimento dos BRICS no contexto mundial, enquanto estiver na presidência da organização. A cúpula dos BRICS termina nesta quinta-feira, com a participação de representantes de vários governos, entre os quais o angolano, representado pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, que deve fazer uma intervenção no último dia do evento. Na última quarta-feira, José de Lima Massano visitou uma exposição de empresas do Conselho Empresarial dos BRICS, na cidade de Joanesburgo, onde interagiu com expositores que apresentaram produtos de vários setores. Agora para a terceira reportagem da série especial sobre o funcionamento de algumas unidades industriais do país. Hoje o destaque recai para a produção alargada de sacos de ráfia. O repórter Francisco Soares mostra como é o dia-a-dia numa das fábricas instaladas na Zona Económica Especial. Veja a reportagem. Os sacos de ráfia têm características bem específicas. Oferecem baixo custo de produção, fácil moldagem, boa estabilidade térmica e resistência ao impacto. Após ter iniciado a produção de sacos de ráfia em 2018, a Imex Indústria, empresa angolana fundada em 2002, concretizou mais uma fase do seu plano de expansão, tendo inaugurado a maior fábrica de sacos de ráfia da África subsaariana, localizada na Zona Econômica Especial Luanda-Belo. Trabalhar numa fábrica de sacos pode não parecer muito divertido, mas quem vive o dia a dia nesta realidade leva uma experiência para a vida. Estou a caminho de um ano e meio, e é bom trabalhar aqui na Imex, apesar de ter altos e baixos, e isso está em todo lado. É uma escola onde a gente aprende o nosso dia a dia com nossos supervisores e está dá para a gente tomar conta de tocar. Se noutrora Angola importava produtos básicos como sacos de plásticos, os operários desta unidade fabril mostram que hoje a realidade é bem diferente. É um enorme prazer contribuir de um modo direito com o desenvolvimento do país. É um orgulho que sinto bem no meu coração. Uma vez que todos os produtos que a gente fabricava cá vinham do exterior e temos aqui no nosso país, isso é muito bom, não é? Isso quer dizer que o país está a crescer. Para a produção de sacos de ráfia em larga escala, o primeiro processo é a transformação da matéria-prima, que é o polipropileno. A empresa tem vindo a desenvolver a produção de sacos de ráfia convencional, personalizados para os mais diversos segmentos. A nova estrutura, cujo investimento total ultrapassou os 10 milhões de dólares, conta com 8 mil metros quadrados, podendo alcançar uma produção de 250 mil sacos por dia. A quantidade é variável de acordo com cada fábrica. Nos sacos de ráfia, por exemplo, nós temos uma capacidade anual instalada de 80 milhões de sacos. Desde 2018, que duplicou a sua produção para o dobro, sendo que, com a entrada em funcionamento da nova unidade fabril, estima triplicar a capacidade de produção com novas máquinas, novas contratações e também com o lançamento de novos produtos. Atualmente, as nossas marcas
como os colchões, as tintas, eletrodomésticos, já são reconhecidas pela qualidade, pela diversidade que tem. Então, a nossa intenção é se manter neste mesmo padrão e expandir nosso negócio. Desta feita, os planos do grupo passam pela exportação para outros países do continente africano, após cobertura de todas as necessidades do mercado nacional. Para os sacos de ráfia, é um negócio que está em nossa pauta para darmos seguimento e pretendemos ali sim ter exportação dos sacos. Nós estamos distribuídos em 4 províncias, como o Huila, temos lá no Lubango, temos no Ambo, temos em Cabinda e temos em Benguela. Estes produtos têm capacidade de 10, 15, 20, 25, 50 e 150 quilos e podem ser usados para carvão, farinha, trigo, arroz, vegetais e feijão. O Grupo IMEX possui atualmente 450 funcionários, com perspectiva de criar mais 2 dezenas de postos de trabalho a curto prazo. Desde 2002, a empresa investiu cerca de 25 milhões de dólares no país. Desta forma, a IMEX produz sacos laminados impressos, sacos BOP para detergentes, sacos de cimento, sacos Leno para batata e cebola, sacos com película de plástico e big bags de 1.250 quilos. Não perca! A indústria de colchões em Angola. Fabricamos edredons e travesseiros, que são todos fabricados aqui. Aqui nesse momento estamos a fazer laterais, colchão, white. E assim termina a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta amanhã à mesma hora. Assim desejamos continuação de uma ótima noite. Boa noite.